Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Vocês me dão só um momento aqui que eu vou fazer o convite, né, para André. Só um segundo, por favor. Aqui. Já foi enviado. Agradeço a todos aí que estão participando, que estão sempre com a gente, tá? Isso é muito importante, certo? Só um minutinho, gente. Pessoal da Tabapuã Esperança, Maria Clara, Marinho, agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, certo? Isso é muito, muito importante tê-los aqui. Vamos só aguardar um pouquinho para o André poder conectar aí com a gente. Só um minuto. Isso. Pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco. Tu entra ao vivo e veja aqui, entro na tua live. André, eu te mandei aí o convite. Deixa eu ver aqui se eu entendo aqui. Só um minutinho, gente, que esse negócio a gente tem hora que apanha um pouco mesmo, tá? Só um minuto. O André, porque o André está querendo entrar lá, eu entendo assim, eu tenho que te mandar o convite. Aqui, ó. Estou te mandando o convite, André. Aí você só aceita o convite e pronto. Dá uma olhada aí se funciona. Isso. Pronto. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Pronto aí, André. Muito boa noite. Boa noite. Tudo em paz aí? Tudo tranquilo? Tudo, como vai? Então, então tá, jóia. Desculpa a confusão, é porque esse momento aqui é sempre meio tenso, viu? Nada, não foi tranquilo. Então tá jóia. Gente, vamos começar agora, né? Definitivamente, o André já está aqui com a gente. Uma boa noite a todos, uma boa noite, André. E primeiro momento, eu vou me apresentar. Meu nome é Juliano Maia, né? Eu sou responsável pelo perfil da Fábrica de Bezerros. E a Fábrica de Bezerros é um perfil que nós criamos justamente para criar discussão, para conversar sobre a pecuária de cria. E uma das pessoas que a gente sempre conversa é com o André. O André Soria é um especialista nessa área de pastagens, ele vai conversar com vocês, explicar bem o trabalho dele, e é uma pessoa que tem sido sempre, tanto ele como o pai dele, uma fonte de inspiração para o trabalho nosso. Então, eu gostaria que o André se apresentasse, né? Eu tenho sempre me apresentado nas lives, então o pessoal já me conhece mais um pouco. Aí o André agora fica à vontade, se apresenta, André, pode ficar em casa, você está em casa, viu? Muito obrigado pelo convite, Juliano. Sempre é ótimo a gente poder estar participando e debatendo esse tema de pecuária, de pastoreio voazã. E hoje nós vamos focar bastante, né, no que fazer durante os meses de seca do Brasil Central. Nós já estamos dentro dela, né, e vamos o que tem para fazer já e o que dá para fazer no longo prazo. Mas eu sou engenheiro agrônomo e trabalho na consultoria de empresas que intensificam a sua pecuária de maneira agroecológica, utilizando especialmente o pastoreio voazã como ferramenta de base desse processo. Ok. O André, uma pergunta que tem surgido aqui nas pessoas, que todo mundo me pergunta, é o seguinte: tem gente que fala pastejo e você trabalha muito firme com o termo pastoreio e pastoreio voazão. Aí eu queria que você falasse para nós por que esses dois termos, por que pastoreio e por que voazão. A minha esposa até me perguntou, mas de onde veio voazão? Eu falei, calma, vocês vão chegar, a gente vai chegar e vai explicar direitinho. Então eu queria que você definisse isso para a gente, porque às vezes as pessoas ficam muito presas no termo pastejo, né? E esquece um pouquinho, ou não conhece o termo pastoreio. Então, gostaria que você definisse isso bem, clareasse para a gente. Muito bom. Vamos conversar separado em duas partes essa tua ponderação. A gente utiliza o termo pastoreio em detrimento do termo pastejo, porque eles não são a mesma coisa. O Certo? pastejo é o ato animal de pastar. É a maneira com que o animal apreende
a gramínea, o pasto ou a leguminosa com a língua para facilitar a ingestão desse pasto. Então, o pastejo, todo boi, toda vaca faz da mesma maneira, não importa se ela está sendo manejado de forma extensiva ou de forma rotativa, certo? Então, o pastejo é simplesmente o ato de pastejar. Já pastoreio é algo bastante mais complexo, porque ela envolve esse processo que tem um ser humano por trás tomando as decisões de onde o gado irá pastejar. Então, o pastoreio ele é um processo, um sistema de produção. Por isso que meu pai sempre afirma, e eu concordo plenamente com ele, não existe sistema de pastejo. Não tem como existir. A forma do gado pastejar é sempre o mesmo. Já o pastoreio, que é a forma que a gente conduz esse pastejo, esse muda. Algumas pessoas manejam de forma rotativa, trocando de piquetes a cada 3, 4 dias, outras uma vez por semana, outras todos os dias. A gente tem clientes que trocam piquetes 2 vezes por dia, em algumas épocas do ano até mesmo 3 vezes por dia. Então, sistemas de pastoreio são métodos que envolvem o ser humano, envolve o homem, envolve mulher, dentro tanto do processo de pensamento de como aquilo será feito, quanto do processo efetivo de conduzir o gado no pasto. O pastoreio vem do pastor, da pessoa que leva o gado atrás dos melhores pastos, atrás da água, para que o gado consiga se alimentar dessa maneira e consiga produzir o alimento mais nobre que a humanidade tem disponível, que é a carne e o leite. Então, isso é pastoreio. E a gente chama pastoreio Voisin em homenagem ao André Voisin, que foi um cientista francês, que é o primeiro descritor, ou a primeira pessoa que descreveu o que é o pastoreio rotativo de verdade, lá na década de 1950. Então, ele deixou uma obra extensa, especialmente, eu gosto de destacar sempre 2 livros, um chamado A Produtividade do Pasto e outro chamado Dinâmica das Pastagens, que eu recomendo para qualquer pessoa que queira trabalhar a sério com pecuária. Então, na base desses 2 livros, a gente denominou, em homenagem a esse cientista, o pastoreio Voisin como uma forma do pastoreio, do pastor conduzir o seu gado dentro de uma propriedade. Inclusive, uma curiosidade, pouca gente sabe ou pouca gente se deu conta disso, mas o meu nome é homenagem ao André Voisin. Meu pai gosta tanto da ideia, trabalha tão forte nisso aí, que quando eu nasci, também resolveu homenagear o grande cientista, um dos maiores cientistas da história da humanidade, com o nome dele me dando essa homenagem e essa responsabilidade também. É bom lembrar que o pai do André, a gente chama ele de professor Humberto, o professor Humberto Sório. Eu tive a grata satisfação de fazer um curso com vocês dois, e é uma pessoa fantástica também, e o André e o pai dele estão sempre presentes nas redes, vocês podem estar sempre visualizando os conteúdos deles, que são muito interessantes. Mas eu entendi, André. Então essa questão do pastoreio eu acho que está definido, a questão do André Voisin está bem definido, e eu queria que você mostrasse para nós como que ele estruturou, como que ele fundamentou, como que ele entendeu esse método e como que ele é usado hoje, Como é que é assim, eu quero começar a trabalhar com o pastoreio Voisin. Da onde parte esse método? Como eu começo? Aí, se você pudesse esclarecer para todos nós aqui. O André Voisin, como grande escritor que era, e ele era pecuarista e cientista, uma mistura poderosa, porque aí tanto lê, pensa, quanto tem a possibilidade de fazer a aplicação e a observação prática daquilo que ele está preconizando. Então, o André Voisin, ele deixou, dentro da sua vasta herança de informações,
um conceito que ele chamou de 4 leis do pastoreio racional, e a gente chama, em homenagem a ele, de 4 leis do pastoreio Voisin. O André Voisin, ele chamava esse método de pastoreio racional. Por isso que muita gente também vai encontrar por aí escrito pastoreio racional Voisin. Então, a gente prefere utilizar a expressão mais diminuída de simplesmente pastoreio Voisin. Bom, o André Voisin, ele bolou e descreveu o que a gente chama, então, das 4 leis, e são 2 leis que são relacionadas ao pasto e 2 leis relacionadas ao animal. Porque veja que quem é pecuarista não quer simplesmente produzir mais pasto, né? Isso parece bastante simples, mas não é. A gente quer produzir mais carne e mais leite. Exato. Né? E o pasto é a forma inteligente de se atingir esse objetivo. Então não adianta a gente ficar falando de produzir mais pasto simplesmente se nós não tivermos a competência de transformar esse pasto produzido a mais em carne e em leite. Então a gente tem que se preocupar na aplicação das 4 leis, que justamente conciliam essa questão do encontro do gado com o pasto. Então, 2 leis são relacionadas ao pasto, lei do descanso e lei da ocupação, e 2 leis relacionadas ao gado, lei da ajuda e lei dos rendimentos regulares. Vamos, se tu me der a oportunidade aqui, eu explico rapidamente o que cada uma das leis... Eu acho que é muito importante você falar sobre as leis. Eu acho que você deve falar. Muito bom. Então, a lei do descanso, ela nos mostra a importância de que se permita que um capim descanse o tempo suficiente para que ele acumule 2 coisas importantíssimas para a produção. Uma, direta, folha. O gado come folha, a gente precisa acumular folha. E 2, a segunda é indireta, que é reservas para que esse próprio pasto tenha capacidade de rebrotar com vigor depois que o gado consumir as folhas. A gente precisa, então, que se produza folha para o gado comer, claro, importantíssimo, mas a gente não pode esgotar a planta, não pode esgotar o capim, não pode levar esse capim à degradação. E complementando a lei do descanso, a gente tem a lei da ocupação, que ela chama a atenção justamente para o fato de que, como a rebrota inicial do pasto ela é realizada através dessas reservas que a planta armazena, então aquelas folhas iniciais, né, da rebrota vem dessa reserva, se a gente permitir que o gado consuma essa rebrota, a gente vai estar de maneira direta enfraquecendo aquela planta de capim. Uhum. Então a gente tem que dar tempo para o pasto descansar para que ele possa produzir folhas e reservas e não deixar o gado muito tempo em cima daquele pasto para que ele possa cortar o pasto e não ter oportunidade de cortar novamente. Por isso que se faz piquetes, ou mangas, né, ou potreiros, de acordo com a região do Brasil, que estiver nos assistindo, para que a gente concentre o gado num local, ele consuma rapidamente a oferta de pasto e a gente tire o animal dali, o pastor entra aí, né, a pastora entra nesse processo, tira o animal daquele local e espera algumas semanas para que o gado retorne naquele lugar. Com um ponto importantíssimo de atenção. O pasto ele não se recupera com a mesma velocidade em qualquer época do ano. A gente está falando de região tropical, né? Então, quando está chovendo, a gente tem uma recuperação de pasto muito mais rápida do que quando está seco. Quer dizer, a gente pode esperar menos tempo na chuva para voltar o gado no mesmo piquete do que na época seca.
E do ponto de vista dos animais, para complementar as 4 leis e a gente conseguir avançar no nosso debate, do ponto de vista dos animais, a lei da ajuda nos demonstra como cada categoria animal tem uma necessidade de quantidade de pasto e de qualidade de pasto diferente. Uma mesma vaca, numa determinada propriedade, já que está aqui na fábrica de bezerro, né? Sim. A mesma vaca que está na véspera da aparição e no início da sua lactação, ela tem uma necessidade de pasto muito maior do que ela mesmo daqui a 6, 7 meses, a hora que ela for desmamada, desbezerrada, na verdade. Então, o animal varia essa necessidade ao longo do ano. Ou no caso da engorda, da recria, conforme o gado vai crescendo, ele vai precisando de mais pasto e de um pasto de qualidade diferente. Então, quando a gente entende essa terceira lei, permite que se aloque, que se destine os pastos dentro da propriedade para cada uma dessas categorias, conseguindo permitindo com isso um ganho de eficiência bastante grande. E, finalmente, a quarta lei, lei dos rendimentos regulares, ela é o ponto de vista do gado, do bovino, da segunda lei, que é a lei da ocupação. Então, para o pasto, não é bom que o gado fique em cima do mesmo piquete, porque vai ter possibilidade de consumir a rebrota, com isso, tirar o vigor daquela planta. E para o gado também não é bom permanecer muito tempo num piquete, porque ele diminui a sua ingestão de pasto com o passar do tempo. Mesmo tendo pasto, o gado diminui a ingestão dia a dia conforme vai permanecendo no piquete. Então, se a gente bota o gado no piquete, no primeiro dia o consumo é máximo. No segundo dia diminui um pouco. No terceiro diminui mais um pouquinho. E assim sucessivamente. Então a gente tem que buscar dentro da realidade de cada propriedade. Eu não estou dizendo que é ótimo, o que é ideal que se faça um dia, 2 dias ou 3 dias, tá? Ou 5. Dentro da realidade de cada propriedade, a gente busca a forma de se permanecer o mínimo de tempo possível. E, claro, se for a saída, por qualquer motivo, ter que permanecer, por exemplo, 3 dias, a gente joga dentro do processo de planejamento, que haverá um pouco de perda do aproveitamento do pasto em relação a uma propriedade que consiga trocar de 2 em 2 dias, né, a sua pastagem. Então, assim, a gente fecha o raciocínio das 4 leis, que elas permitem, são uma forma, quem conseguir ir atrás do que são as 4 leis, vocês vão ter na mão uma ferramenta muito poderosa de fazer um manejo de pasto e de transformar pasto em carne e leite. É interessante com relação às 4 leis e toda essa mecânica que envolve o pastoreio vazan, que às vezes as pessoas no primeiro momento, e eu falo isso assim pela minha vivência, né? Esse foi um ano que eu venho trabalhando pesado para dividir as áreas, nós conseguimos chegar a divisões de 5 hectares esse ano, e com um resultado muito bom. É isso que o André falou, um negócio muito importante que eu acho que todo mundo tem que pensar. Às vezes não dá num primeiro momento para você fazer um trabalho, até você colocou um post essa semana de 1.200 novilhas no Pantanal, né? Você me mandou um material. Então, assim, as pessoas, a gente pode ir adaptando, a gente pode ir organizando a fazenda aos poucos, porque primeiro, não é um trabalho tão simples, você tem que dividir, pensar, tem a questão da água que a gente vai falar, e não é também um trabalho que você precisa que as pessoas até que trabalham com você comecem a acreditar no processo. Não é um processo tão simples. Essa ideia de descansar pasto, a lei do descanso, para mim, ela é muito importante e ela é a mais difícil de muitas pessoas entenderem. Porque qual é, muitas vezes, a prática? É deixar os animais no pasto 30, 40, 50 dias, depois muda para o outro. Não é? Essa é a prática que veio lá do meu avô, o meu pai fazia desse jeito. E essa mudança, ela é uma mudança não só física, mas mental também. É você entender esse processo. Isso é muito, né, muito importante. Né? As pessoas, a gente tem que estar muito aberto para essa mudança. Porque o resultado, gente, eu falo no meu caso, específico nós aqui da Fábrica de Bezerro, nós já tivemos um resultado esse ano bem diferente do ano passado. Eu até falei isso no Stories aí, e eu acredito que nós praticamente dobramos nossa capacidade de suporte.
Ainda estamos, temos alguns problemas que eu vou discutir com o André mais à frente, mas a gente avançou demais. O André, então, eu acho que ficou claro para as pessoas. Depois o André vai falar mais um pouco. Existe possibilidade de vocês terem o material que ele tem, até gratuito, aí depois a gente pode conversar mais. Agora, André, usando, né, nós falamos um pouco sobre pastoreio, sobre o Vazan, sobre, né, as bases que, vamos dizer assim, teóricas que fundamentam, né, o pastoreio Vazan. E vamos agora, eu queria que você trouxesse um pouco a questão de como que... Porque o pastoreio Vazan, quando a gente fala do período das águas, digamos assim, ele fica mais claro. Você tem um crescimento grande, você põe os animais tantos dias. Não é só isso, mas seria praticamente... teoricamente isso, né? Tem que ter todo um planejamento que a gente vai tentar chegar nesse ponto. Mas aí eu até vi uma pessoa do Rio Grande do Norte aqui, que a certeza do Rio Grande do Norte é a seca. A nossa aqui do norte de Minas, a mesma coisa, a certeza é a seca. E como é que a gente consegue encaixar, né, colocar o pastoreio Voazan como uma estratégia para a gente, né, minimizar, ter menos problema com a seca, digamos assim? No início da década de 90, 1990, a gente cunhou a chamada Quinta Lei do Pastoreio Voazan, justamente no processo de adaptação acelerada do método para as nossas condições tropicais. A gente está com uma audiência do Rio Grande do Norte, está com a audiência do Brasil inteiro aqui. Isso. Qual é a condição garantida de quem faz pecuária em região tropical? Que vai secar. Vai secar. Isso aí não tem a dúvida. O Rio Grande do Norte vai secar em agosto para setembro. A gente aqui no Brasil Central vai secar de abril para maio, às vezes de maio para junho. Mas nós vamos enfrentar esse processo todos os anos. Quer dizer que ele é um processo que, se ele vai acontecer todos os anos, quer dizer que ele é previsível. Certo. A única dúvida que a gente tem é se ela vai começar mais cedo, como começou esse ano, ou se vai começar mais tarde, como começou em 2020. Então, a gente tem que estar organizado para isso. E por isso que, dentro da Quinta Lei, é justamente a preconização da necessidade de se balancear a oferta de pasto, que é dado pelo capim, né, e pelo clima, com a necessidade do rebanho, que é dado por duas condições básicas que estão relacionadas à necessidade de pasto pelo rebanho. Peso, quanto mais pesado, mais pasto precisa. 2, no caso da cria, além do peso, a gente tem também o fato dela estar prenha, amamentando ou vazia. Então, vejo que a necessidade do pasto, a necessidade do gado, ela varia em função de fatores que não têm a ver com o que faz variar a necessidade do pasto, a oferta de pasto. A oferta de pasto varia com o clima. Está chovendo, tem mais pasto. Está seco, tem menos pasto. É muito direto isso. E a gente, quando está no Brasil Central, mas tem o pessoal do Mato Grosso do Sul nos assistindo aqui, lá do norte do Paraná também, ainda enfrenta a questão de baixas temperaturas e de dias nublados. Então, a gente tem uma situação mais complexa ainda dentro desse processo de oferta de pasto. Então, a Quinta Lei é justamente um indicativo da necessidade de se promover constantemente esse equilíbrio na oferta de pasto e na necessidade dos animais. E como é que a gente faz? Como é que se procede com esse equilíbrio no longo prazo? Primeiro, no caso da fábrica de bezerros, me permita a gente concentrar a conversa aqui, né? A gente pode colocar uma maneira de fazer esse balanço, colocar a desmama concentrada na época em que vai diminuir a oferta de pasto. Sim. Então, o clima fará diminuir a oferta de pasto e a inteligência da pessoa que estabeleceu a estação de monta vai permitir que o gado tenha nascido em novembro, dezembro e que esteja totalmente desmamado o lote
em junho e julho. Então, isso é uma forma de se balancear a oferta e a necessidade. Né? Outras maneiras que não envolvem diretamente a quantidade de animais, então a gente pode trabalhar com áreas produzindo pasto para a seca. Qual é a maneira que eu sempre recomendo para todo mundo? Se tem piquetes, reserva 1 ou 2 piquetes na época de chuva, faz a rotação em menos piquetes, quer dizer, o pasto não precisa de tanto tempo de descanso. A gente pode rodar, né, que a gente usa essa expressão, quer dizer, voltar no mesmo piquete com muito mais frequência, com uma velocidade maior, reserva 1 ou 2 piquetes e pode, nesses piquetes, fazer pastejo diferido para aumentar o tempo de descanso na época da seca. Pode ensilar o capim para que a área da silo, Marandu da silo, Mombaça, Maçai, todos esses capins dão silo. Né? Ou mesmo fazer feno. Né? Fenos talvez seja até melhor do que o próprio silo de capim, mas enfim, os equipamentos de silagem são mais disponíveis, né, na maior parte das propriedades. Então a gente tem que utilizar o planejamento alimentar para deslocar uma parte da produção do pasto, que vai acontecer naturalmente na época chuvosa, para essa época seca. E, de maneira paralela a isso, precisamos alongar o tempo de descanso do pasto. Quer dizer, se a gente estava lá trocando o gado para que o gado voltasse no piquete a cada 30, 32 dias, quando bater o mês de março, abril, a gente tem que estar naturalmente com o gado voltando dos piquetes a cada 45, 50 dias. E quando bater o auge da seca, né, a partir de junho para julho, a gente tem que levar esse descanso para pelo menos 60, 65 dias. Se vocês fizerem isso, eu garanto para vocês que vocês vão observar pasto rebrotando durante a época seca. Essa é até uma pergunta. Em agosto. Essa é até uma pergunta do João Lourenço aqui, já vamos aproveitar. Ele fez essa pergunta: pasto brota na seca? Né? Ele brota na seca. A gente é que não dá oportunidade para que ele brote. O que é não dar oportunidade? É que não tira o gado de cima em momento nenhum. Então o pasto vai perdendo o vigor, vai perdendo a capacidade de rebrotar rapidamente, e isso acaba afetando na oferta do pasto. Além disso, o gado em cima do pasto o tempo inteiro, toda vez que aparece uma folhinha, vai a vaca lá em nhá. Aparece outra folhinha, vai o bezerro lá em nhá. Então, a gente precisa dar esse tempo de descanso adequado para o pasto aparecer na seca e nos alimentar o rebanho que a gente está querendo. Agora, veja uma coisa, não estou dizendo, vou deixar claro, que o pasto rebrota com a mesma velocidade, com o mesmo vigor durante a seca. O pasto, ele, naturalmente, no sistema Voisin, ele também é afetado pela falta de água. Agora, ele é menos afetado, ou na pior das hipóteses, quem estiver no semiárido nos assistindo, está com uma pessoa do Rio Grande do Norte, na pior das hipóteses, a fazenda vai ficar com cor de pasto seco, muito tempo depois do que a fazenda dos vizinhos. Meu cliente mais antigo no Rio Grande do Norte é uma forma bem interessante, a gente vai chegando na fazenda dele, ele já tem 24 anos de pastoreio Voisin, lá numa região de 850 milímetros de chuva anual, e a gente sabe que está chegando na fazenda dele porque os vizinhos estão sem nada e ele tem pasto. E o lugar é o mesmo, o solo é o mesmo, a chuva é a mesma. Por que um tem pasto e o outro não tem? Né? Porque um está fazendo um manejo adequado daquela pastagem, permitindo que ela expresse o seu potencial de produção, permitindo que alimente um rebanho grande e lucrativo. O André, tem uma pergunta aqui,
mas é para a gente posicionar aqui. Você falou um pouco sobre planejamento. Tem alguma planilha que pode auxiliar, né? Algum método, digamos assim, de planejamento que poderia auxiliar para justamente definir esses tempos e tudo? Como é que a pessoa faria isso? E também uma questão de capacidade de suporte. Eu não sei se está exatamente na hora, mas eu estou aproveitando porque você está falando dessa questão da gente mudar de tantos dias e tal. Teria como você falar um pouquinho sobre isso aí para a gente responder o João Ferreira, o Fabrício, João Ferreira também. Esses três aí que nos O perguntaram. legal para falar de capacidade de suporte, a gente tem que falar primeiro. Primeiro, temos que conceituar o que é capacidade de suporte. Capacidade de suporte, conceitualmente, é a quantidade de animais que pode se alimentar num pasto sem degradar o pasto. Isso é capacidade de suporte. Então, a capacidade de suporte ela vai variar. Se tu tiver decumbens, é uma capacidade de suporte. Se tiver maçai, é outra. Se o teu decumbens estiver bem manejado, a capacidade de suporte dele muda. Sim. Então, um decumbens bem manejado, ele tem uma capacidade de suporte maior do que um mombaça, que é um pasto potencialmente mais produtivo, mas se o mombaça estiver mal manejado, vai menos gado no mombaça do que no decumbens. Então, a capacidade de suporte ela varia de acordo com a espécie, de acordo com o tipo de manejo que está sendo feito. Naturalmente, varia de acordo com a fertilidade do solo. Solos mais férteis produzem mais pasto e, portanto, tem uma capacidade de suporte maior. Mas para a gente voltar para o foco do nosso debate de hoje, a capacidade de suporte também varia entre época chuvosa e época seca. Sim. Certo? Que é justamente a quinta lei. A gente precisa estar atento. Um bom pecuarista, uma boa pecuarista, ela, além de ter o domínio da técnica, tem que ter também a capacidade de observar e de coletar dados no campo para tomar decisão. Porque se a gente chegar numa fazenda, vocês forem lá na propriedade de vocês, não sei se vocês vão todo dia, semanalmente, mensalmente, chega lá, o pasto passou, não tem mais comida para o gado, já foi. Isso não aconteceu de um dia para o outro, não aconteceu de uma semana para outra. A seca, como é um ciclo previsível, a chuva vai deixando de chover devagarinho, vai espaçando a chuva, quer dizer, vai avisando, está chegando, está chegando. Então, que tipo de decisão que está sendo tomada para adequar a carga, a capacidade de suporte do pasto à quantidade de animais? Então, é muito importante a gente estar o tempo todo medindo, observando os animais. A gente pode medir o pasto diretamente, como a gente faz em diversas propriedades. Então, consegue medir tanto via satélite, ou mede da maneira tradicional, vai lá, corta e pesa. Então, a gente pode medir o pasto, ou pode medir o pasto indiretamente. Como é que a gente mede o pasto indiretamente? Olha para o gado, pesa o gado. Né? Se o gado estiver ganhando peso, a gente está com um manejo que está adequado. O peso é o peso que está se esperando. Vocês estabelecem meta de ganho de peso? Uhum. Eu vou perguntar para a nossa audiência aí. Qual é o ganho de peso a pasto que vocês gostariam de ter no período de janeiro a abril? E depois, de maio a agosto? Então, são momentos que a gente tem que... Aí a questão da gestão entra de forma muito importante, que é entender e estabelecer metas para poder ser controlados, para poder facilitar com que a mão de obra que trabalha lá no campo traga informações para quem está gerindo tomar as decisões que são necessárias dentro da propriedade. Essa questão de mensurar, né, nós tivemos até na live passada, foi um assunto que veio à tona, que muitas vezes as pessoas não preocupam em medir, né? As pessoas vão levando o ano inteiro sem ter uma menor noção do que está acontecendo. Então, não se controla aquilo que não se mede, né? Então, não adianta a gente tentar, às vezes, implementar um sistema se você não tem um mínimo de controle sobre o que está acontecendo ali.
E é o que você falou, a mesma coisa que o convidado passado falou. Olha para o gado. Às vezes não deu para medir, mas observe o gado. Está sentindo, né? Não tem condição de continuar ali? Vamos mudar, né? Tá na hora, já está passando da hora, ou de entrar com a outra estratégia, ou de mudar, né? A questão, o momento ou a propriedade que ele está. Então isso aí é muito importante você trazer esse assunto para a gente, né, de volta. Ô André, e aqui tem, eu vou aproveitar aqui, quando você fala em pasto sustentável, você entra com adubação, como é que é essa visão de adubação dentro do pastoreio? Eu sei que eu saí um pouco aqui, mas a gente vai aproveitando as perguntas aqui para ir direcionando a conversa, né? Porque na verdade é o seguinte, é possível ser usado? Como é que você enxerga isso? A verdade científica desse processo é que solos mais férteis têm potencial de produção vegetal maior. Agora veja que eu estou usando a palavra potencial de produção. Quer dizer que a gente tem em propriedades que estão em solos de baixa fertilidade produzido mais do que outras fazendas que estão em solos de melhor fertilidade, algumas até adubadas. Então, se a gente não transformar esse potencial em produção vegetal, que no caso a gente quer produzir pasto, e não transformar esse pasto produzido em carne e leite, quer dizer, a gente tem que levar o gado para colher e ser eficiente nessa colheita. Então, se a gente não fizer isso, o que a fertilidade do solo aí continua sendo só potencial? Então, se o solo é fértil, vai produzir, tem chance de produzir mais pasto do que um solo menos fértil. Então, isso é uma coisa. Então, a pergunta, né? Vocês usam adubação? Se foi esgotado o potencial de produção daquela fertilidade específica daquele solo, não vemos problema nenhum de melhorar a fertilidade do solo de maneira através de esterco, adubo, do que for, de calcário, que não é adubo nem esterco, né, de gesso, que são corretivos, desde que isso seja acompanhado por um aumento da eficiência de colheita do pasto. Eu digo para vocês aqui, com bastante convicção, antes de se preocupar em adubar pasto, se preocupem em dar condição para o pasto que está na fazenda de vocês crescer. E em seguida, ou junto com isso, se preocupem em colher o pasto que está produzido. Que é o mesmo caso, o pessoal está ganhando 400 gramas, 500 gramas por dia no boi e está querendo dar milho. Meu amigo, vocês têm que ganhar 850, 900 gramas a pasto. Depois que vocês estiverem nesse nível de eficiência, aí vocês podem gastar dinheiro com ração. Enquanto isso, é desperdiçar dinheiro com ração. Então, a decumbens, o marandu, são pastos, para a gente não ir para pastos mais nobres, né, mais produtivos. Decumbens e marandu, que são os pastos mais usuais do Brasil, são pastos que permitem que se tenha 850, 900, até 1 quilo de ganho de peso por dia. Agora, tem que manejar esse pasto. É mais fácil comprar um caminhão de ração e abrir um saco e botar no corpo. Pode ser. Pode até ser mais fácil. Podia até mas ser, certamente né? Hoje não é mais barato e de jeito nenhum é mais lucrativo. O raciocínio que a gente faz com o pasto, desculpe só te interromper, mas para completar o anterior. O raciocínio que a gente faz para essa questão da fertilidade, de investir em fertilidade do solo, eu faço igualmente e em paralelo para a questão do gasto em ração. Certo? Então, está permitindo que o pasto produza e expresse o seu potencial na tua fazenda? Essa é uma pergunta. E a segunda é, você está conseguindo colher com eficiência esse pasto e transformá-lo em carne e leite? Uma coisa tem a ver com a outra. Então, a gente, como pecuarista, tem que se preocupar nisso, porque isso é onde está a produção mais barata, mais rentável e aí sim mais sustentável dentro da propriedade rural. Essa questão que você volta no decumes, o decumes é sempre uma
uma agradável surpresa para nós aqui. É impressionante. Nós temos uma pequena área de decumes, a capacidade que ele tem, a capacidade de rebrota, como que ele fecha bem o solo, não é? E é um capim que às vezes aqui se fala muito em braquiarão, em algumas variações, mas é um capim extremamente interessante e que, de certa forma, ele está um pouco de lado, né? Hoje o pessoal de milho e de soja já usam para formar palhada e tal, já tem alguma coisa. Mas é um capim que andava um pouco esquecido, né? E é um capim muito interessante para a gente usar, né, dentro das propriedades. E que, às vezes, as pessoas fazem outra escolha achando que está tendo a maior capacidade de suporte e nem sempre dá. Né? Aqui ele produz para nós aqui como qualquer outro, como o marandu e como o mombaça. É a mesma coisa para a gente. Né? É uma observação assim. O decumbens é um capim que tem todas as qualidades que a gente pode querer do capim. Uhum. Não tem muito talo, produz muita folha, aguenta solos menos férteis, produzindo bastante. É estolonífero e produz sementes, quer dizer que ele domina o solo onde ele estiver. Exato. Só que ele tem um defeito. Que é a parte triste da história. Que ele é muito suscetível a cigarrinho. Então, a propriedade que tem decumbens tem que estar atento, vem as questões da capacidade de gestão. Quem tem decumbens, obrigatoriamente, tem que estar atento à necessidade de combater a cigarrinha em determinados momentos do ano, em determinados anos, tem anos que não dá cigarrinha, outros anos a gente pode ter 2 ou 3 ataques. Então, tem que estar muito atento com isso. Fora isso, decumbens na cabeça. É um pasto muito interessante. A gente tem uma área muito antiga aqui e a partir do momento que eu dividi, que ela entrou dentro do pastoreio, ela tem sido uma surpresa para a gente sempre. É sempre interessante, é um pasto que resolve o problema da gente, tem uma capacidade de suporte idêntica, né, aos outros aqui. Tá certo, Adé. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O Fábio Boaz aqui falou que é importante coletar dados. A questão do diferimento, André, voltando à seca agora, o que o diferimento como técnica? Você acredita que a gente já precisa, você tem um tamanho que a gente deveria, por exemplo, tantos por cento da área, você tem alguma, digamos assim, não é regra, mas uma orientação nesse sentido de diferimento? O diferimento, ele tem o poder de ser uma técnica facílima de ser adotada e de baixíssimo custo. Então as pessoas podem dizer, mas perde qualidade e tal. Pode até perder qualidade, mas a propriedade que quiser fazer diferimento de pastagem, ela não precisa gastar mais do que um pedaço de corda para passar no colchete lá e dar um nó e dizer só vou abrir daqui a 3 meses ou 2 meses, de acordo com o interesse. Então, é uma técnica que serve demais para iniciar um processo dentro de ter reservas para seca dentro da propriedade. Nós não trabalhamos exatamente com essa questão do percentual da área que deva ser diferido, tá? Mas eu vou dar aqui uma pista de como que acredito que seja a maneira mais adequada de se fazer esse processo. Vamos imaginar que a gente tem um módulo de rotação que tenha, sei lá, 16 piquetes. E a gente está numa época de chuva tão intensa que permite que a gente tire 1 ou 2 piquetes desse módulo da rotação, porque o pasto está se recuperando na velocidade que, em vez de usar 16 piquetes, se usar 14 ou 15 piquetes, vai ser suficiente para essa recuperação do pasto. Então a gente tira dentro do módulo 1 ou 2 piquetes, aí depende da quantidade de piquete que tem o módulo, tem piquete que tem 18, 19, 16, 15, aí tem que fazer uma avaliação fazenda a fazenda. Mas de qualquer maneira a gente tira piquetes da rotação para permitir, isso já mais do meio para o fim da chuva, né?
para permitir que esse pasto cresça de maneira acelerada durante 60 dias, 90 dias, e utiliza esses piquetes diferidos no início da seca. E é uma questão interessante, a gente não deixa para usar pasto diferido no final da seca, porque ele já vai ter tido um tempo de descanso tão grande que vai ter perdido a qualidade de maneira muito acentuada. E a gente tem que ter esse equilíbrio. Lembra que é o que eu falei? Nós queremos ter mais pasto, mas isso aí é só uma maneira para ter mais carne e mais leite. Não é simplesmente ter mais pasto por ter mais pasto. Então, o que a gente usa? Quando precisa fazer aquele ajuste de tempo de descanso, que normalmente é feito no mês de junho, aí no Brasil Central, a gente utiliza esses piquetes de pastejo diferido, com mais dias do animal em cima daquela massa, para aumentar o tempo de descanso dos demais piquetes. Então, utilizamos o pastejo diferido, especialmente nos meses de junho e julho, para permitir alongar o máximo que for possível dentro daquela propriedade o tempo de descanso dos outros para poder prosseguir o processo de crescimento do pasto que a gente quer. Então, isso feito, o gado sai do diferido e volta para a sua rotação normal. Então, é para isso que a gente usa. O André, só mais uma pergunta aqui. Só um minutinho, André. A implementação no caso de engorda, André. Na verdade, o que nós conversamos aqui, gente, quem perguntou aqui foi José Vanini. Na verdade, a engorda, o processo é praticamente o mesmo, né? Eu acho que talvez aí tenha que ter mais atenção com relação ao ganho de peso, que é o que André falou, né, André? Então, o processo não muda tanta coisa. Se André quiser falar alguma coisa sobre engorda, né, eu estou um pouco preocupado com o tempo, mas aí pode, se você puder falar um pouquinho sobre engorda, né, que é um assunto que sempre interessa. A gente tem que... e mesmo numa propriedade de cria, nós temos um processo de engorda que a gente não chama de engorda, né? O que é uma recria de novilhas se não é uma engorda? Exato. Né? Então, a gente precisa, a reposição das vacas com as novilhas é um processo, de certa forma, um processo semelhante ao da engorda. Então, o que a gente tem que ter o cuidado sempre é nesse equilíbrio entre o desempenho individual dos animais, a oferta de pasto e o ganho por hectare. Então, uma coisa tem que ser equilibrada com outra. Como eu disse, a gente tem vários clientes que ganham com decumbens 850, 950 gramas por cabeça dia em bois de 17 arroba, de 18 arrobas. Mas qual é? O pessoal ainda usa um termo, né, que eu tenho uma raiva desse termo. Mas qual é a nutrição? A nutrição é o pasto, meu amigo. Nutrição é o pasto. E não tem suplemento nenhum. Né? Então, as pessoas têm normalizado chamar de nutrição o que na verdade é secundário. Né? Eu sempre digo, quer fazer uma aposta aí? Prende o teu gado no curral comendo só o sal proteinado que tu tá dando e eu deixo o meu solto no pasto comendo só pasto sem sal proteinado. Vamos ver quem é que fica melhor daqui a 10 dias. Né? Então, o pasto é fundamental nisso aí. Estou dizendo. Tem que permitir o manejo, a gente tem que estar eficiente o suficiente para que o gado coma folhas. Então não é folha morta, não é folha seca, porque a gente vê muito por aí alguns manejos, né, que o pessoal deixa crescer tanto pasto que além de folha seca, que é meio natural que tem folha morta no meio, né? Que é folha morta? Resíduo de pastejos anteriores que não foram bem consumidos. Então, quem estiver preocupado com o ganho de peso do gado tem que se preocupar em ofertar um pasto de boa qualidade. Como é que se consegue um pasto de boa qualidade? Consumindo a oferta naquele momento que o gado estiver no piquete e dando tempo para o pasto descansar para que ele produza folhas e não talos. Então, nessa pergunta aí da engorda, o modelo básico é bastante parecido. Claro que a gente varia de acordo com o tamanho do animal. Né? Que se eu tiver animais de 10 arrobas, a gente pode ter
uma determinada quantidade de animais no lote, aí vem a terceira lei, né? Uma determinada quantidade de animais no lote, que é maior do que quando esses bois estiverem com 17, 18, 19 arrobas. Então a gente precisa ter a propriedade pensada para engorda a pasto. E isso a gente consegue tendo realmente o entendimento dessas 4 leis e buscando aplicar. Como disse o Juliano bem direitinho no início também, a gente não consegue, na maior parte das propriedades, sair de um pasto que tem 50 hectares para um pasto que tem 2. E a gente nem busca isso. A gente quer fazer um processo paulatino, rápido, mas sem pressa, né? Um processo paulatino que vai dividindo os pastos, melhorando o acesso à água, permitindo que a mão de obra seja capacitada e entenda esse processo, porque não adianta a gente chegar lá, dividir em 200 piquetes e o vaqueiro botar gado nos 200 piquetes, né? Ele tem que entender esse processo de vai ocupar um piquete, os outros descansam, e que precisa dividir o lote, que tem que estar atento, né? Isso aí é um processo, é uma curva de aprendizado bastante significativa dentro das propriedades. Ô André, você falou uma coisa muito importante, eu gosto muito da abordagem, tanto sua como do seu pai, com relação à água. Você é mais enfático nessa parte, né? É uma preocupação muito grande sua, e com água e com sombra, que são 2 coisas que a maioria das pessoas não preocupa um pouco. Aí eu queria aproveitar esse tempo aqui, a gente tem mais aí uns 5 minutos, para você falar um pouquinho para nós sobre água e sombra. Aí você pode, da forma que você achar melhor aí, trazer esse tema para que as pessoas reflitam sobre ele também. Vamos começar pelo mais importante, então, que é a água. Né? Muito do que se reclama de falta de desempenho do gado na pecuária brasileira é falta de água. Porque se os bovinos não beberem a quantidade adequada de água, eles tampouco comem a quantidade certa de pasto. Então uma coisa acaba influenciando a outra. Se a bebida está longe, se é uma bebida ruim, que não tem quantidade de água, que é ruim o acesso, às vezes o pessoal tem a água, mas o acesso para a água é ruim. A gente tem que pensar nisso. Os bovinos, eles vão à água em grupo, então tem que permitir um mínimo de acesso para que esse grupo chegue, para que ele consiga beber a quantidade de água que precisa no dia. Isso aí é bastante importante, a gente não deve negligenciar. Eu não sei se vocês viram, há umas 2 semanas, conseguiu-se consolidar os dados da pecuária brasileira de 2020. A própria Associação Brasileira da Indústria de Carne, a ABIEC, o IBGE, estavam comemorando que em 20 anos tinha passado a produtividade média do pasto brasileiro de 1,8 arrobas para 4,2 arrobas por hectare por ano. Então, é de se comemorar, claro, sem dúvida. Foi uma melhora significativa. Mérito de todas as pessoas, todos nós, né, os pecuaristas, os consultores, as pessoas que estão trabalhando nesse processo. Mas é um número em si muito baixo. 4,2 arrobas é metade do que eu considero como aceitável numa fazenda de cria. E numa fazenda de engorda, isso aí é 5, 6 vezes menos do que a gente busca. Então, vejo que, apesar de estarmos melhorando, tem um caminho enorme para continuar melhorando. E por que não se produz, então, para não perder o fio da meada, né? Porque uma parte importante dessa produtividade não ser maior do que as 4,2 arrobas por hectare ano é falta de água. O gado brasileiro passa sede. Passando sede, ele diminui a ingestão de pasto. Diminuindo a ingestão de pasto, uma vaca demora mais tempo para se recuperar no pós-parto, ela vai produzir menos leite para o bezerro. O gado que era para engordar 800 gramas, está engordando só 650. Então, faça está na fábrica de bezerro, eu quero falar de vaca, né? Então, se uma vaca tiver, por falta de água, comeu menos pasto, e ela produziu
meio litro de leite a menos por dia para o bezerro dela. A maior parte das pessoas desmama bezerro com 240 dias. Quer dizer, a gente tem um bezerro que bebeu 120 litros de leite a menos naquela estação, quer dizer, no momento do nascimento do desmama, do que um outro bezerro que tivesse, cuja mãe não tivesse tido uma restrição de água e restrição de pasto em função disso aí. Quantos quilos a mais teria esse bezerro com 120 litros de leite? Fica aí a lição de casa para quem está nos assistindo fazer esse cálculo. Mas veja como a água ela é super importante e impacta diretamente na rentabilidade da propriedade pecuária. E aí, complementando isso, a gente tem a sombra. A sombra já está demonstrada aqui no Brasil. O pessoal diz, não, mas sombra é coisa de gado cruzado. Não é. O gado Nelore responde com 10, 12% a mais de ganho de peso no ano, quando está com pastos que têm sombra, do que pastos que não têm sombra. O que é 10 a 12% a mais de ganho de peso? No caso aqui das 4,2 arrobas, que é a média que o IBGE mostrou que é do Brasil, né, já são quase meia arroba a mais por hectare por ano. É muito significativo por uma coisa tão simples quanto dar acesso à sombra para os animais. Quer dizer, não tem nada de complexo aí. Então, o que a gente defende dentro da pecuária agroecológica, da pecuária intensiva agroecológica, é que nós temos ganhos efetivos significativos para serem obtidos pelas pecuaristas brasileiras, melhorando o manejo do pasto, quer dizer, permitindo que o pasto cresça e conseguindo administrar o consumo do pasto, fornecendo água adequada e dando sombra para os animais. Quer dizer, são coisas que estão ao alcance das pessoas. Não depende de compra de insumos caros, de transporte, de cotação, de transferir dinheiro de dentro da fazenda para empresas fora. Depende só de querer investir na própria área e buscar esse conhecimento e a habilidade de conduzir isso e a capacidade de observação, que eu repito, é super importante para quem quer fazer pecuária profissional. O André, eu vou te dar 1 minuto para você falar sobre 2 coisas aqui. É uma pergunta de Ida Beatriz, que é lá de Cáceres, no Mato Grosso, e uma pergunta do Rosalvo Barros, sobre Paiaguás e consórcio de forrageira. Se você puder rapidamente falar isso, só dá uma difícil, quem trabalha, se tu quiser, a gente pode até marcar daqui uns dias para conversar especialmente sobre carga instantânea e o efeito que ela faz. Podemos, sim. No pastoreio. Imenso prazer. Uhum. A gente pode conversar sobre isso. Então, mistura de forrageiras, né? Ela é espetacular, mas tem a dificuldade de ser operada, porque as pessoas não trabalham com cargas instantâneas altas. A carga instantânea alta é a forma de fazer o gado consumir 100% da oferta. Então ele vai consumir o pasto mais alto, né? O pasto mais baixo, a leguminosa, vai consumir parte das plantas daninhas. Sim. Né? Então a gente consegue, com carga instantânea alta, a gente consegue resolver qualquer tipo de problema que eventualmente possa ter do mix de forrageiros. E sobre o Paiaguás, capim muito bom, agressivo, porém super suscetível à cigarrinha, talvez até mais do que a decumes. Então, fica, quem optar pelo Paiaguás, prepare os pulverizadores de fungo para não ficar sem capim. Tá. André, nosso tempo, por incrível que pareça, acabou. Eu falo que coisa boa dura pouco, né? Já são 19h58 e eu não gosto que a live morra sem a gente primeiro te agradecer muito. Você eu já te conheço, né? A gente já convive há muito tempo, foi bom para que as pessoas te conheçam, saibam da qualidade do seu trabalho, da sua visão, né? O André é uma pessoa, para mim, ele e o pai são inspiração. Ele vai, se der tempo, eles têm um livro, tem site, são pessoas muito especiais para mim. Agradecer a todos que estão com a gente, é um prazer tê-los aqui, tá? E vamos continuar, né? André já abriu a possibilidade de mais à frente a gente fazer uma outra live, vamos fazer, né?
A gente vai organizar isso e agradecer a todos. Agora, André, eu queria que você aí, em um minuto, você falasse rapidinho sobre seu trabalho e sua empresa. Rapidinho. Obrigado, Juliano, pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo esse tema, um tema que eu sou apaixonado por ele, adoro estar aqui contigo. Se o pessoal quiser saber mais, se for lá no nosso site consultoriapecuaria.com.br, tem um livro, Pastoreio Voazan, Guia dos Primeiros Passos, para download grátis. Né? É só clicar no livro, clicar lá no botão, eu quero esse livro aí, que o livro está na mão, sem burocracia, sem pegadinha, né? Sem nada. Né? Então, consultoriapecuaria.com.br, vocês têm o livro à disposição. Quem quiser conhecer mais sobre o Sistema Voazan, vocês podem ir no nosso site também, sistemavoazan.com.br, que permite que tenha uma visão mais ampla desse movimento mundial pela pecuária intensiva agroecológica, né, que é muito mais importante que o meu trabalho de consultoria, porque ele está inserido dentro desse movimento por uma pecuária mais sustentável e mais lucrativa para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E não deixe de seguir a gente, né, no Consultoria Pecuária Online, aqui no Instagram. Eu vou colocar um postzinho amanhã agradecendo você e colocando também para alguém que ficar na dúvida. E tem um livro muito bom, que é do pai do André, ele também participa, que é sobre pastoreio Voazan, né? Então é bem mais completo, bem mais. Vocês viram que a coisa não é simples, tem muita teoria nisso aí que a gente precisa, né, elucidar, trabalhar com cuidado. E é isso. André, muito obrigado a todos. Tem meus colegas de Lavras aí, que o ano que vem estão fazendo 30 anos, participando com a gente, né? Então a gente fica muito feliz de tê-los aqui. Boaz, a Rita, a gente fica muito feliz. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Tchau, até Fica a próxima. Com Deus. Obrigado mais uma vez. Tchau. Até logo. Obrigado a todo mundo.